Reportagem Band News FM. A gente acompanha a partir de hoje aqui na Band News, dentro do Band News Minas primeira edição, uma série especial de reportagens sobre o projeto do governo do estado chamado Vale do Lítio. A iniciativa socioeconômica promete mudar a realidade do Vale do Jequitinhonha por meio aí dessa extração e exportação do mineral, considerado essencial para a transição energética do mundo. Nesta primeira reportagem da série A Promessa de um Novo Vale, o Jader Xavier e a Tayane Ribeiro contam a história de uma das regiões mais pobres do país e como ela se conecta com essa expectativa das autoridades em transformar a área. O Vale do Jequitinhonha é formado por 55 municípios do Nordeste de Minas Gerais, distribuídos em 3 micro-regiões: Baixo, Médio e Alto Jequitinhonha. A localidade é banhada por 50 mil quilômetros quadrados do rio, que dá nome à região. É uma palavra que vem dos povos indígenas, Jequitinhonha. Então, a jequi é uma armadilha para peixe e onha, peixes, né? Então, um rio que provavelmente era muito rico de peixes, ainda é, né? O Vale do Jequitinhonha tem uma população de quase 1 milhão de pessoas. 1/3 delas vive na zona rural. A agricultura familiar, ela se destaca, tanto na geração de renda quanto na ocupação também, pessoas de trabalho. E você já deve ter ouvido falar. O Vale do Jequitinhonha é a região mais pobre do estado e uma das mais pobres do país. Mas por quê? Para explicar, é preciso trazer um contexto histórico. E nisso, eu vou contar com a ajuda do professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e especialista na cultura local, Clebson de Almeida. Essa é uma região, né, povoada antes da colonização europeia, né, por diversas etnias indígenas que compunham a nação Boru, que sofre a primeira pressão externa, né, a partir da entrada da mineração, né, conduzida pela coroa portuguesa, com destaque para o ouro e diamante. O professor destaca que os recursos naturais da localidade sempre foram muito cobiçados. Entretanto, há séculos, um padrão vem se repetindo. Os de fora chegam, prometem desenvolvimento, exploram os recursos e levam embora. Existe um paradoxo, né? Como que uma região que mais exportou ouro e diamante para a Europa é pobre? Então, o que nós percebemos é que existe um empobrecimento da população, um empobrecimento da região. Assim, hoje, muita gente reconhece o Vale pela precariedade. Com grande parte da população vivendo em extrema pobreza, a área tem algumas das cidades com os piores IDHs do estado, segundo o último Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil. Dos 15 municípios com menores índices de Minas, 7 são da região. E por ironia do destino ou não, um dos maiores problemas que assolam os municípios formados ao longo do rio Jequitinhonha é a escassez hídrica. O Vale de Jequitinhonha, na nossa percepção, a partir de diversas pesquisas, é que ele é um território de vida, cuja linha principal de costura se referencia pela água e não por outro mineral, né? Exemplo do lítio, né? Lítio, a palavra que pode ser o ponto-chave da mudança no Vale do Jequitinhonha. É um marco, eu diria que para Minas Gerais, para o Vale do Jequitinhonha e para o Brasil. O Vale do Jequitinhonha vai crescer muito com essas indústrias. Nós estamos diuturnamente atendendo mais e mais investidores para essa região. Então nós podemos ser a Arábia Saudita do século XXI, no Vale do Jequitinhonha. And if we're going to have a true decarbonization in this world, é dia 9 de maio de 2023. A Band News FM está em Nova York. 17 graus é a temperatura média na cidade. Nesse dia, na capital do mundo, foi lançado o projeto Vale do Lítio. O anúncio foi feito pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, na Nasdaq, o principal mercado de ações de empresas de tecnologia do planeta. O objetivo é atrair investimentos para a extração de lítio no estado.
um minério muito cobiçado e que o Vale do Jequitinhonha tem em abundância. Isso vai significar uma mudança radical naquele vale. Mas o que é esse metal e qual é a importância dele para a indústria? Ele é um elemento número 3 da tabela periódica, tá? Então, eu estou com a tabela periódica. Esse é o Roberto Galeri, professor titular do Departamento de Engenharia de Minas da UFMG. O lítio é um elemento leve, tem uma aplicação muito importante em toda a parte de cerâmica, que foram as primeiras aplicações. Ele tem uma característica de reduzir o ponto de fusão dessa cerâmica. Então, você consome menos energia nesse processo. O lítio é usado em larga escala na fabricação das baterias de carros elétricos. Agora pensa, o mundo inteiro estuda maneiras de passar por uma transição energética, ou seja, diminuir o uso do petróleo, combustível poluente, agressor do meio ambiente e cada vez mais escasso, e utilizar meios mais sustentáveis. Bingo! É aí que entra o lítio. É o petróleo branco. Por quê? Porque a aplicação nas baterias de veículos elétricos dão uma autonomia, às vezes, de 500 quilômetros aí. Então, você viaja 500 quilômetros com a bateria para você carregar. E meia hora de carga, a bateria está nova para você andar de novo. E no Vale do Jequitinhonha tem lítio demais da conta. Segundo o governo de Minas Gerais, a região é dona de 85% da reserva brasileira do minério. O Vale do Lítio é composto por 14 cidades do Nordeste e Norte do estado. São 45 jazidas contabilizadas pelos estudos do Serviço Geológico Brasileiro. Isso pode aumentar a produção nacional em 20 vezes e colocar o Brasil no topo da produção mundial. Os recursos são tão abundantes que fazem o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, questionar. O que nos deixa perplexo é que uma região com tanta riqueza, o verdadeiro vale das oportunidades, ter um IDH tão baixo. A gente fala assim, são pessoas passando necessidade em cima de um solo rico, promissor, que pode levar, como o governador diz, um emprego digno para cada mineiro. E o impacto do mercado de lítio em uma das regiões mais pobres do país não é a longo prazo, é para já. No próximo episódio, nós vamos mostrar como os investimentos bilionários já começam a mudar o cenário de cidades do Vale do Jequitinhonha. E como o poder público planeja o futuro da região.